Terceira videoaula de geometria, professor William Menezes. Relembrando com o nosso quadrinho, o número de diagonal de um polígono convexo, nós temos no primeiro quadrante polígono de n lados, o n representa o número de lados, n-3 o número de diagonal por vértice do polígono, o número de diagonais do polígono, n vezes n-3 dividido para 2. Essa é a nossa fórmula padrão para descobrir o número total de diagonais de um polígono, n vezes n-3 dividido para 2. Aqui nós temos mais um exemplo de algumas figuras, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, o heptágono, e todos eles, se observar o n, que é o número de lados, se aplicarmos na fórmula, encontraremos o d, que é o número de diagonais de cada um desse polígono. Você observe que primeiro fazemos a operação dentro do parênteses, com o exemplo aqui do pentágono, 5 menos 3, 2, vezes 5, 10, dividido para 2, 5 diagonais. Todos eles que eu pegar o número de lados n, jogar na fórmula, operando sempre primeiro a regra dentro do parênteses, depois multiplicando quem está do lado de fora, dividindo por 2, eu vou encontrar o número total de diagonais desse polígono. Agora, dando sequência ao nosso estudo de polígonos, vamos falar sobre ângulos internos e ângulos externos do polígono. Esse conteúdo está presente na página 172 do seu livro. É bom que você acompanhe fazendo a leitura e em seguida vou colocar alguns exercícios sobre este conteúdo. Então vamos lá, acompanhando a leitura. Ângulos internos e ângulos externos de um polígono. Observe o polígono representado abaixo. Aí nós temos dois polígonos, temos as marcações dos ângulos internos em vermelho e as marcações dos ângulos externos em azul. Aí observe o seguinte, veja as informações sobre este polígono. O polígono laranja é um quadrilátero que já é formado por 4 lados. O polígono verde é um hexágono, já que é formado por 6 lados. Os ângulos marcados em vermelho, ambos os polígonos são chamados de ângulos internos, ou seja, GH ângulo I, HI ângulo G, IJ ângulo G, JG ângulo H, AB ângulo C, BC ângulo D, CD ângulo E, DE ângulo F, EF ângulo A e FA ângulo B são ângulos internos do respectivo polígono. Agora, os ângulos internos são aqueles formados por 2 lados consecutivos do polígono. Os ângulos marcados em azul, ambos os polígonos são chamados de ângulos externos, ou seja, HIK, ou ângulo K, ângulo P, ângulo Q, ângulo R, ângulo S, ângulo T e ângulo U são os ângulos externos dos respectivos polígonos. Ângulos externos são aqueles formados por um lado do polígono e prolongamento do lado consecutivo dele. Ok? Observe aqui na figura os ângulos azuis externos e os ângulos vermelhos internos. Olha a curiosidade. Qual será a soma dos ângulos internos do polígono abaixo? Observe que é um hexágono de 6 lados. Se nós imaginarmos que um hexágono de 6 lados, ele sai 3 diagonais de cada vértice, nós vamos transformar em 4 triângulos dentro dessa figura. Observe. Agora que nós temos 4 triângulos nessa figura e sabemos que cada triângulo, a medida dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, podemos presumir que 4 vezes 180 é igual a 720 graus. Então, a soma dos ângulos internos do hexágono é igual a 720 graus, conforme as figuras mostram. Observe que a soma de cada ângulo totaliza a soma do ângulo interno dos polígonos. Observe o hexágono, cada ângulo
do seu vértice 120 graus, totalizando 720 graus. O quadrilátero, 90 graus em cada vértice, totalizando 360 graus. Nesse caso, temos polígonos não regulares, mas observe que mesmo ele sendo um polígono não regular, ele tem 4 lados e, consequentemente, se eu traçar uma diagonal do ponto B até o ponto D, eu transformo 2 triângulos nessa figura. E eu sei que cada triângulo, a soma dos seus ângulos internos é 180 graus. Logo, 2 vezes 180 é igual a 360. Agora, olhe no polígono regular e no polígono irregular. Eu traço uma diagonal do vértice, eu consigo traçar 3 diagonais. Assim eu formo 4 triângulos e eu sei que 4 vezes 180 é igual a 720. Independente se ele é um polígono regular ou se ele é um polígono regular, se eu tenho um hexágono e consigo traçar 3 diagonais, eu formo 4 triângulos. Então eu sei que 4 vezes 180 é igual a 720. Então todo hexágono, a soma dos seus ângulos internos é igual a 720 graus. Observe a figura que mostra o ângulo interno, o lado, ângulo externo, que é como se fosse um prolongamento de uma reta, e o vértice do polígono, ok? Ângulos internos e ângulos externos do polígono. Observe na figura que o ângulo interno e o ângulo externo está sobre a mesma reta, e a soma do ângulo interno com o ângulo externo, nessa ocasião, é igual a 180 graus, porque eles formam uma semicircunferência. Olha que como a setinha vermelha e a setinha azul mostra os dois sendo suplementar um ao outro, formando 180 graus. Observe na figura. Assim como mostra a figura sobre o transferidor, a soma dos ângulos internos e externos será igual a 180. Observe que é traçada uma linha no ponto zero do vértice e ela forma 180 graus sobre essa semi-reta, porém é formado um quadrilátero qualquer e a soma do ângulo interno com o ângulo externo formado por esse ângulo azul é igual a 180. Logo, eu sei que se a parte da reta está passando a 150 graus, a parte externa desse ângulo é igual a 30 graus. Observe a parte interna igual a 150 e a parte externa igual a 130 graus. Obrigado, turma. Espero que tenham entendido a aula. A próxima etapa vai ser nossa lista de exercícios, que é totalmente tirada do nosso livro. Em caso de dúvida, façam suas perguntas que estarei à disposição.